adoremos o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Irmãos, adoremos o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador. Irmãos, adoremos o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Irmãos, adoremos o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos o seu amor, o seu sacrifício dado em alimento a cada um de nós para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Saúde todos aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação social, saúde todos e cada um de vós de forma particular e saúde ainda de forma mais calorosa estes dois grupos que vêm do Porto, do Centro Sénior da Portela, bem como da União de Freguesia de Ovar. Bem-vindos a esta Basílica, a este santuário que está sempre de portas abertas, como a mãe gosta de acolher os seus filhos. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Da verdade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Amós. Escutai bem, vós que espezinhais o pobre e quereis eliminar os humildes da terra. Vós dizeis: quando passará a lua nova para podermos vender o nosso grão? Quando chegará o fim de sábado para podermos abrir os celeiros de trigo? Faremos a medida mais pequena, aumentaremos o preço, arranjaremos balanças falsas. Compraremos os necessitados por dinheiro e os indigentes por um par de sandálias. Venderemos até as cascas do nosso trigo. Diz o Senhor Deus: eis o que há de acontecer naquele dia. Eu farei que o sol se ponha ao meio-dia e em pleno dia escurecerei a terra. Mudarei em luto as vossas festas e em lamentações os vossos cânticos. Porei cilício em todos os flancos e tonsura em todas as cabeças. Imporei luto como por um filho único, e o seu fim será como um dia amargo. Dias virão, diz o Senhor Deus, em que mandarei a fome sobre a terra. Não será fome de pão nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Irão cambaleando de um ao outro mar, irão sem rumo do norte até ao oriente, à procura da palavra do Senhor, mas não a poderão encontrar. Palavra do Senhor. Observam as ordens do Senhor e o procuram de todo o coração. De todo o coração vos procuro, Senhor. Não me deixeis afastar dos vossos mandamentos. Cumprir sempre a vossa vontade. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Dai só
Fazei-me viver segundo a vossa justiça. Eu abro a minha boca e expiro, porque estou ávido dos vossos mandamentos. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Vinde a mim, vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus ia a passar quando viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança dos impostos e disse-lhe: "Segue-me." E ele levantou-se e seguiu Jesus. Num dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: "Por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores?" Jesus ouviu-os e respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, queridos telespectadores, a liturgia de hoje põe-nos em relevo as perspectivas erradas que podemos ter quando vemos apenas com os nossos olhos e não com os olhos de Deus. Amós foi um dos profetas que mais sofreu. Amós não pertencia a uma classe de sacerdotes, nem a uma família de profetas. O seu pai era desconhecido, como desconhecido ele também era. Um simples agricultor, despercebido a toda a gente. Despercebido a toda a gente, mas não despercebido a Deus, que sabe do coração de cada um de nós. Estejamos onde estivermos. Deus sabe a minha vida, conhece as minhas ações, conhece o meu nome e o meu rosto, conhece tudo de mim, porque me ama. E assim Deus irrompe na vida de Amós e manda-o denunciar as enormes injustiças que vivia Israel. Efetivamente, no tempo do profeta Amós,
Israel era um país profundamente corrupto. Corrupto por dentro, corrupto por fora. Os juízes emitiam as sentenças mediante os subornos que recebiam. Os ricos tornavam-se cada vez mais ricos à custa da exploração dos mais pobres. Os fortes cada vez mais fortes à custa de diminuírem os fracos e de os explorarem. Cada um vivia o mais possível pela ostentação de grandes casas, palácios. Tudo isto à conta da injustiça social. Amós, em nome de Deus, denuncia todas estas injustiças. E de que forma é que Israel acolheu as suas palavras, expulsou e acabou por matá-lo? Nós hoje, efetivamente, não matamos com armas nem com espadas. Mas há dois comportamentos que muitas vezes não são diferentes do comportamento de Israel. Primeiro, achamos que está tudo bem connosco. Vimos a injustiça, praticamos a injustiça, somos colaboradores e coniventes com as injustiças que se passam e estamos calados. O pecado de omissão. E, por outro lado, quando falamos é para denegrir. Não matamos com a espada, mas matamos com a língua. Irmãos e irmãs, como sabem, o povo de Israel era sem dúvida o povo eleito, mas ainda não era o povo do Senhor ungido, consagrado pelo batismo como nós somos. Cada um de nós, pelo batismo, torna-se sacerdote, profeta e rei. Os profetas do atual tempo somos nós. Deus deu-nos esse munus através do batismo, incorporou-nos no seu Filho Jesus Cristo, para que cada um de nós possa efetivamente denunciar o que está mal. Mas não basta falar. As nossas palavras, têm que ser coerentes com as nossas obras. Do que nos adianta dizer que está tudo mal se nós próprios não fazemos o bem? Em que é que mudamos o mundo? Que credibilidade temos? Irmãos e irmãs, nós somos profetas destes tempos. E por isso mesmo, cada um de nós, se é cristão à séria, deve tornar-se profeta do tempo em que vivemos. Do tempo a que Deus nos chamou a viver, que é este tempo, não é outro, é este tempo. Não sejamos coniventes, não cruzemos os braços. O mundo é melhor se eu for melhor. E porque Deus vê efetivamente os corações, fica completamente demonstrado no Evangelho. Mateus, cobrador de impostos, pior. No tempo de Jesus, não havia ninguém pior que os cobradores de impostos. Eram aqueles que estavam condenados ao inferno, de certeza. Reparem, Mateus não era só cobrador de impostos, era o chefe dos cobradores de impostos. Não havia salvação nenhuma para aquele homem, segundo os fariseus. E, no entanto, Jesus aponta-lhe o dedo e diz: segue-me. Porquê? Se fôssemos nós, chamávamos. Não, nós condenávamos logo. Só víamos as aparências, só víamos com os nossos olhos, mas Jesus viu por dentro. A própria mão de Jesus aponta para o coração. Não é para as obras erradas que Mateus praticava. Aponta-lhe para si. E Mateus, como qualquer um de nós, tem coisas boas. Mateus tinha coisas muito boas. E foi essas que Jesus viu e diz: segue-me. E Mateus, o homem mais rico, sem dúvida nenhuma, de toda a região, larga tudo para seguir Jesus. Porque era tolo? Não.
Porque Mateus tinha tudo, mas não tinha nada. De facto, há pessoas que são tão ricas, tão ricas, tão ricas, que a única coisa que têm é dinheiro. Mas não têm sentido de vida, não têm alegria, não têm esperança, não têm amor. E o homem sem amor nunca se realiza. E Mateus, que era o mais rico de todos, seguiu Jesus porque procurava a luz que iluminasse a sua vida, que desse respostas às suas perguntas, que cumprisse as expectativas que Mateus tanto desejava no fundo do seu coração. Mateus recebe Jesus em sua casa e, claro, à volta de Jesus, à volta de Mateus, estão os seus colegas, todos eles publicanos e cobradores de impostos. E os fariseus escandalizados, porque Jesus sentou-se no meio dos pecadores. Sabem qual é o maior perigo da vida cristã? O maior perigo, sobretudo para aqueles que são fervorosos na sua fé, cumpridores exímios dos preceitos e doutrina da Igreja, é este. É o de não se considerarem pecadores. Este é o grande perigo que ameaça cada um de nós, cristãos. Achamos que fazemos tudo direito e por isso que não temos pecado. Mas se não temos pecado, não estamos sentados à mesa de Jesus. Porque à mesa de Jesus estão todos os pecadores. Enquanto eu não me reconhecer pecador e um ser necessitado da misericórdia do Senhor, nunca estarei à sua mesa. Peçamos ao Espírito Santo que ilumine a nossa vida, que ilumine o nosso coração, que abra o nosso espírito para que possamos ver com clareza a nossa própria realidade. Que, no fundo, temos em nós a imagem e semelhança de Deus e só por isso temos coisas extraordinárias dentro de nós que precisam de ser disputadas, que nos ajude a seguir Jesus e que nos ajude a estar à sua mesa. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que ilumine a nossa vida, que ilumine o nosso coração, que abra o nosso espírito para que possamos ver com clareza a nossa própria realidade. Que, no fundo, então Jacinto e a Maria Eugénia fazem hoje 50 anos de matrimónio. Que belo testemunho! Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor.
Jacinto e Maria Eugénia, o Santuário de Fátima alegra sempre muito quando os casais vêm aqui celebrar as suas bodas, seja de prata, seja de ouro, seja de diamante e platina, o que acontece, graças a Deus, muitas vezes. E por isso mesmo dá a cada um dos casais o símbolo que mais e melhor simboliza os acontecimentos revelados aqui neste santuário. O Imaculado Coração de Maria como caminho seguro que nos conduz até Deus. E é esse símbolo do Coração de Maria que vos oferecemos e que, pedindo a vós que rezais todos os dias pelos inúmeros peregrinos que aqui se deslocam, com a certeza de que este santuário também reza por vós. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, Jesus Cristo convivia com os pecadores e comia com eles, porque os amava e queria conceder-lhes o perdão. Peçamos ao Pai que nos ensine a ser como o seu Filho, dizendo: Senhor, atendei as nossas súplicas. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e pelos presbíteros, para que chamem os pecadores à conversão e usem de misericórdia para com eles, oremos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Pelos que ficam perturbados com as suas faltas, para que os ministros do perdão os tranquilizem e lhes comuniquem a paz de Deus, oremos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Pelos que lutam contra o mundo de injustiças, para que denunciem sempre a tentação de comprar o indigente por um par de sandálias, oremos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Pelos mais humildes da terra e pelos mais pobres, para que não tarda o dia em que, em vez de fome de pão, tenham fome da palavra do Senhor, oremos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Pelos nossos irmãos que abandonaram a penitência, para que possam celebrá-la em comunidade e sentir que ela dá a paz de Deus, oremos. Atendei as nossas súplicas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fazei sentir aos vossos filhos que a misericórdia vale mais do que o sacrifício. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo o criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não alheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Compadecei-vos de mim, ó Deus, por vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não é do sacrifício que vos agradais, e se eu oferecer um holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então vos agradareis dos sacrifícios devidos, oblações e holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar. Eu quero misericórdia
sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida, são Espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida, são Espírito e vida. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida, são Espírito e vida.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicuora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos a continuação de um santo dia, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A pátria que é vossa, Senhora dos céus, dai